abra a tua Bíblia no livro de Jeremias 23, Jeremias capítulo 23, olha lá, essa mesa do som é abençoada demais, glória a Deus, aleluia. Jeremias 23, nós vamos ler os versículos 23 e 24, prestem bem atenção. A palavra do Senhor diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Versículo 24: esconder-se há alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu o céu e a terra, diz o Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, esta é a Tua palavra, Deus. Palavra maravilhosa, papai. Palavra que restaura, palavra que liberta, palavra que cura, palavra que é um rio, papai, cujas fontes, papai, cuida e sara da nação, Deus. Que essa palavra, Deus, Deus, uma palavra que vem direto do trono da glória. Pai, que nessa noite ela toque no nosso coração como um catéter, papai, no mais profundo do nosso coração, papai. E toque, Deus, e toque na vida de cada um. E remova as feridas, Deus, e remova a enfermidade, e remova, papai, toda falta de perdão, e remova, papai, toda indiferença, papai. E que nessa noite, papai, seja uma noite, papai, mais uma noite neste local da manifestação da tua glória, papai. Nós repreendemos todo levantar das trevas, papai, e declaramos que cada vida nesse lugar pertence ao Senhor, e só o Senhor tem autoridade nesse lugar. E toda ministração contrária bata em retirada, para a honra e glória do santo nome do Senhor. E quanto a mim, Pai querido, estou aqui à disposição do Senhor, Paizinho. Pode me usar da maneira que aprover o coração do Senhor. Eis-me aqui. Amém, igreja? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! 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 Pode sentar no seu lugar. Glória a Deus. Aleluia! Que bom estar aqui mais uma vez nessa noite com a incumbência de trazer à igreja do Senhor uma palavra. E nós, quando subimos aqui para trazer uma palavra, nós não fazemos de uma forma aleatória. Saibam vocês que nós nos preparamos, nós buscamos de Deus, nós batemos na porta do Senhor e perguntamos para Ele: o que o Senhor quer que falemos para a tua igreja nesse dia, seja de manhã, seja à noite? E você pode ter certeza de uma coisa: o Senhor sempre nos fala, Ele sempre nos traz algo muito especial para que a gente traga para a igreja. Eu queria, vamos dizer assim, em ato contínuo, a leitura dessa referência de Jeremias. Eu queria também ler o Salmo 139, do versículo 7 ao versículo 10, para que casemos essas duas referências, e que a partir daí a gente desenvolva o que a gente pretende falar nessa noite. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, do versículo 7: para onde irei de teus filhos? Ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no sol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, ainda ali, a tua mão me seguirá, e a tua destra me sustentará. Preste bem atenção. Quando nós fazemos um casamento, uma junção daquela referência de Jeremias 23 com o Salmo 139, nós podemos extrair daí
atributos exclusivos de Deus. E que atributo é esse? O atributo da onipresença. Você sabe que Deus tem alguns atributos que o Senhor, Ele os compartilha com nós. Tem alguns atributos que não são exclusivos de Deus, mas que Ele divide, que Ele compartilha com a tua igreja. Eu citaria, por exemplo, os elementos do fruto do Espírito Santo de Deus, ou seja, aqueles 9 elementos do fruto do Espírito Santo de Deus, que está em Gálatas 5, no versículo 22. Eu sei que vocês sabem aqueles elementos lá, de pó e salteado, não sabem? Hein? Sim ou não? De pó e salteado. Você sabe o que é de pó e salteado? Alguém já falou isso com você? Porque às vezes eu falo algumas coisas aqui, que é assim, meio ultrapassado, meio retrógrado, né? Alguma coisa assim lá do passado. Mas você tem que levar em consideração que aqui nesse culto estão idosos, não é? Ou seja, então eu trago coisas lá bem de longe. Mas de pó e salteado é como eu sei aquilo muito, que pode começar de trás para frente, de frente para trás. Aqui, ó, eu trouxe, a mesa abençoada já trouxe para nós. Mas o fruto do Espírito Santo é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade e a felicidade. Se você contar, tem 9. A fidelidade. A felicidade já tem antes, né? Então preste atenção. Então são 9 elementos. Então esses atributos aí são também atributos de Deus, mas atributos que o Senhor, Ele os compartilha, Ele os divide com nós. Mas existem alguns atributos que são exclusivos de Deus, como onipresença, onipotência, onipresença, eternidade e tantos outros mais que só o Senhor o tem. Então preste atenção. Então essa referência bíblica que nós lemos, ela nos mostra, ela nos traz de uma forma muito nítida o atributo da onipresença, mas também nos traz algo muito especial, porque nós podemos depreender, a partir daquela referência, de que Deus é um Deus acessível a todas as pessoas. Ou seja, Deus não é um Deus exclusivista, Deus não é um Deus que acorde alguns e não acorde outros, mas Deus é um Deus que Ele acorde todos aqueles que o buscam. Então Deus é um Deus, diga para o seu vizinho aí, Deus é um Deus acessível. Amém? Mas preste atenção, quando nós vamos lá para Isaías 23, o que acontece? Eu acho que nós somos levados para uma zona de conflito de interpretação, sim ou não? Porque ela está dizendo de um Deus que é um Deus de perto, mas que também é um Deus de longe. Mas para aí, como é que nós podemos imaginar um Deus de perto e um Deus de longe? Sabe por quê? Porque essa referência de Deus de perto e Deus de longe não está se referindo a Deus, mas está se referindo a mim, a você. Sabe por quê? Porque a posição do Senhor, ela é imutável. O Senhor, Ele nunca muda. Ou seja, o Senhor nunca vai mudar. Então a posição do Senhor é uma posição imutável. Então preste atenção, quando a palavra diz que Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe, a referência ali sou eu, é eu que vou escolher se Deus será um Deus de perto ou se Deus será um Deus de longe. Preste bem atenção, o desejo do coração de Deus, você precisa de entender isso, e isso não pode sair do teu coração. O desejo de Deus é de ser sempre um Deus de perto, um Deus que esteja sempre próximo de nós, um Deus que esteja juntinho de nós, coladinho conosco, mas nós é que escolhemos, né, que Deus fique longe de nós, dependendo das nossas atitudes, do nosso comportamento, ou seja, do
do nosso dia a dia, ou seja, da nossa relação com o Senhor. Porque Ele quer ser sempre um Deus de perto. Mas aí, quando eu comecei a estudar essa palavra, eu comecei a buscar do Senhor, Senhor, qual que é a condição para que o Senhor seja sempre um Deus de perto? O que eu tenho que fazer para que o Senhor seja sempre um Deus de perto? E aí, o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar alguns requisitos acerca dos quais eu devo me valer para que o Senhor Deus seja um Senhor Deus sempre de perto. E qual que é a primeira condição para que Deus seja um Deus sempre de perto? A primeira condição é que eu queira. A primeira condição é que eu queira que Deus seja um Deus de perto. Você sabe por quê? Porque há possibilidade de uma escolha chamada livre-arbítrio. Eu é que vou escolher se Deus é um Deus de perto ou se Deus é um Deus de longe. Então o primeiro requisito é querer. Eu preciso querer. E qual que é o segundo requisito? Eu preciso erguer um altar exclusivamente ao Senhor. Com relação a esse altar, nós vamos falar de um altar físico do Velho Testamento e vamos falar também de um altar espiritual no Novo Testamento. Mas eu preciso de erguer um altar de adoração exclusivamente ao Senhor. Sabe por quê? Isaías 42, no versículo 8, lá diz o seguinte, olha, versículo 5, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e eu não divido a minha glória com ninguém, e o louvor que é externado a mim, e o louvor que é cantado para mim, quando o grupo de louvor cantou aqui nesse altar, esse louvor é exclusivamente para o Senhor, e Ele não divide esse louvor com imagens e esculturas feitas à mão humana. Só Ele é digno de todo o louvor, só Ele é digno de toda a honra, só Ele é digno de toda a glória, somente ao Senhor. Somente a Ele. É somente a Ele, é para Ele. O terceiro requisito é: eu preciso ornamentar esse altar. Eu preciso cuidar esse altar que eu fiz e o consagrei exclusivamente a um Deus que não divide a glória dele com ninguém. Agora preste atenção, eu preciso ornamentar esse altar. O que é ornamentar esse altar? É cuidar desse altar. Eu preciso cuidar desse altar como se eu estivesse cuidando de um jardim maravilhoso, aquele jardim maravilhoso que eu começo a cuidar daquele jardim maravilhoso, que eu começo a cuidar de cada flor, que eu começo a experimentar a fragrância de cada flor, que eu começo a me deliciar, que eu começo a compartilhar daquele jardim. Assim deve ser o altar que eu devo preparar para o Senhor. Sabe por que, igreja? Porque isso quer dizer o seguinte: quando eu estou cuidando deste altar, quando eu estou ornamentando esse altar, na verdade eu estou estabelecendo um relacionamento com Deus, eu estou estabelecendo uma intimidade com o Senhor, eu estou estabelecendo uma aproximação com o Senhor, porque é necessário que eu e você compreendamos que o altar não é um local de encontro esporádico com o Senhor, que o altar não é um local em que eu vou me encontrar com o Senhor tão somente na hora do aperto, tão somente na hora que eu estou precisando, mas o altar é um local de contínuo relacionamento com o Senhor. O altar é um local de intimidade, constância com o Pai, com o Filho
e com o Espírito Santo de Deus, e não pode ser diferente. Não pode ser diferente. Eu não posso ter um altar que na hora que eu preciso, eu subo nele. E aqui, como eu digo altar, eu estou dizendo também que é um altar espiritual, que nós veremos um pouco à frente, conforme eu lhes falei. Eu não posso ter um altar em que eu vou só por uma necessidade, quando o calo aperta, quando as coisas arruinam, quando dá ruim, como dizem por aí, eu vou lá. Não, esse altar com o Senhor, ele é contínuo, ele é permanente, ele não pode ser sazonal, mas tem que ser um estilo de vida. Tem que ser um estilo de vida. Um estilo de vida. E o quarto requisito que eu preciso para que eu tenha o Senhor como Deus de perto e não de longe, eu preciso de ter. Mas antes, eu queria voltar ainda no terceiro que eu te falei. É muito interessante porque Ezequiel 10, nos versículos 18 e 19, a palavra nos mostra ali o que aconteceu. O povo de Israel começou a trazer uma série de podridão para o altar. O povo de Israel começou a trazer para o altar uma série de idolatria. Ou seja, o altar estava poluído, o altar estava corrompido, e a partir daquele momento, a glória do Senhor, ela se esvaiu do altar. A glória do Senhor saiu do altar, mas aquelas pessoas não perceberam, elas não perceberam que a glória do Senhor não estava mais no altar. Elas não perceberam que a glória do Senhor havia saído daquele altar. Sabe por quê? Porque lhes faltava intimidade com o Senhor, porque faltava ornamentação naquele altar, porque faltava a comunhão com Deus naquele altar, porque aquele altar não tinha mais identidade com Deus Todo-Poderoso, porque aquele altar havia sido pervertido por toda sorte de idolatria. Por isso, tenha muito cuidado, porque às vezes a glória do Senhor já saiu desse altar, já está em estado de hibernação nesse altar, não está agindo, já saiu desse altar, e as pessoas não percebem, sabe quando que elas não percebem? Quando a vida delas não estão alinhadas com o altar de Deus. Se a nossa vida não estiver alinhada com o altar de Deus, se a nossa vida não estiver reta diante de Deus, se nós não estivermos vivendo uma vida de santidade, a glória do Senhor vai sair e nem vamos perceber. Por isso que é preciso que nós ornamentemos dia após dia esse altar. Por isso é preciso que cuidemos desse altar. Amém, igreja? Então, vamos agora para o quarto requisito. O quarto requisito é: eu preciso ter intimidade com o altar. Mas como assim? Como é que é ter intimidade com o altar? Ter intimidade com o altar é você chegar nesse altar, aqui, como exemplo. E chegar aqui, eu vou me sentir aqui um terreno extremamente, acolhedor. Vou sentir que eu estou na minha casa, porque eu estou compartilhando de uma vida segundo os princípios e valores de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não vai me confrontar, porque aquilo que eu estou fazendo é algo que está alinhado com o altar de Deus. Então isso é ter intimidade com o altar. Ou seja, o altar é algo ordinário, é algo do dia a dia, é algo de uma vivência contínua, não é algo esporádico, não é algo que me causa estranheza, mas é algo com o qual eu me identifico. Vocês estão entendendo? E quando nós pegamos a Bíblia, nós vamos perceber que todos os homens e mulheres de Deus
são pessoas que têm intimidade com o altar do Senhor. Todo homem e toda mulher de Deus é marcado, é visto, é separado por ter uma vida de altar. E eu queria nessa hora trazer alguns exemplos para que a gente entenda isso. Preste atenção, lá em Gênesis 8, no versículo 20, Gênesis 8, versículo 20, nos diz o seguinte: no momento em que Noé aportou na terra, no momento em que passou o dilúvio e que ele chegou na terra, a primeira coisa que Noé fez foi construir um altar de adoração, de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus havia fazido a ele e a sua família. Então ele fez o quê? Um altar de gratidão ao Senhor. Quando nós vamos para Gênesis 12, nós verificamos que ali em Gênesis 12 houve um chamado do Senhor para Abraão. O Senhor chamou Abraão, dizendo para ele: deixa aí a tua parentela e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Preste atenção, Abraão não pensou duas vezes. Abraão de imediato acolheu aquele chamado do Senhor e ele foi para onde? Para Canaã. Mas preste atenção, no momento em que Abraão chega ali em Canaã, o Senhor diz para ele: você está vendo isso aqui? Ó? Isso aqui eu estou dando para você e para a sua parentela como herança. Naquele exato momento, nós vamos ver nos versículos 7 e 8, o que Abraão faz? Ele constrói ali um altar de adoração ao Senhor. Mas não fica por aí. No momento em que tem aquela desavença entre ele e Ló, que ele sai, que ele vai para um local e Ló vai para outro, ele vai ali, no momento que ele monta a tenda dele ali, a primeira coisa que ele faz no momento em que ele monta a tenda é construir um altar de adoração ao Senhor. O que é isso? Intimidade. Como naquela época a adoração era no templo, era num local como esse aqui, ou seja, havia altares de adoração, ou seja, era alguém que tinha necessidade, que tinha a fome, que tinha o desejo de se relacionar com Deus. É por isso que ele fez um altar não só de gratidão a Deus quando recebeu a terra, mas quando ele estabeleceu ali a sua morada, ou seja, é aqui que eu vou fazer a minha tenda, e é neste lugar que eu vou construir um altar, porque eu não fico nesse local se não for com a presença de Deus. Será que nós temos tido este comportamento, essa atitude também, de dizer: olha, ei, eu não vou lá para o Rock in Rio não, ali rola umas coisas muito esquisitas, né? Meio estranho, então não vou. Ali não é um altar de adoração ao Senhor, então não vou para lá. Quando eu só alguém fala assim: não tem problema não, vamos me divertir ali, sabe? Vou chegar lá, vamos me divertir, não vai acontecer nada, sabe? Então, temos que ter cuidado. E aí ainda citando alguns exemplos da Bíblia, Jacó, quando ele sai de Canaã, ele vai lá para Labão, na casa de Labão, lá para Padã, o que acontece? A Bíblia diz que ele, ali já em Gênesis 27, a Bíblia diz que ali ele faz uma cama com uma pedra, e ele deita ali, e ele tem um encontro com o Senhor, um sonho com o Senhor à noite. Quando ele acorda de manhã ali, ele faz ali, naquele local, e ele constrói ali um altar de adoração ao Senhor. E aquele local, ele deu o nome do quê? De Betel, que quer dizer casa do Senhor. Ou seja, ali ele construiu casa do Senhor. Isso para citar exemplo, quando ele vem de lá, nesse fato, ele ficou com medo de Esaú e saiu para a casa do seu tio Labão. Quando ele volta de lá, ele fica com medo de Esaú, e agora lá no Val do Jaboque,
ele também ali, ele constrói um altar de adoração ao Senhor. Ou seja, ele entendia que era alguém que precisava sempre da presença do Senhor. É alguém que precisava sempre estar em comunhão contínua com o Senhor. Era alguém que tinha necessidade de ter um altar para adorar o Senhor. Não somos perfeitos. Esse altar pode ser que chegue em alguns momentos que ele necessite de ser alinhado, de ser consertado, de ser restaurado, porque o Senhor, ele não age se o altar estiver desalinhado, se o altar estiver destruído, se o altar estiver contaminado, porque o Senhor Deus é um Deus santo, é um Deus perfeito. E eu queria ilustrar isso com você com uma referência que está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículos 30 a 39. Preste bem atenção que vocês vão entender bem o que eu estou falando. Amém? Então Elias disse a todo o povo. Esse episódio é aquele episódio em que Elias vai digladiar com os profetas de Baal. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ou seja, o altar que havia sido destruído. Vamos lá. Versículo 32. Perdão. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome de quem? Do Senhor. Depois fez em redor do altar um rego em que podiam caber 2 medidas de semente. Então preste atenção, o altar estava destruído. O que ele fez? Ele construiu um altar. Ou seja, ele estava numa batalha, ele ia começar uma guerra. Mas antes de começar essa guerra, o que ele fez? Ele restaurou o altar de adoração ao Senhor. Vamos lá. Então, armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o segunda vez. E o fizeram a segunda vez. De novo diz: fazei-o terceira vez. E o fizeram a terceira vez. Versículo 35. De maneira que a água corria ao redor do altar e ele encheu de água também o rego. Sucedeu, pois, que sendo já a hora de se oferecer o sacrifício da tarde, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus de Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, ó Senhor, és Deus, e que tu fizesses voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Versículo 39, quando o povo viu isso, prostraram-se todos com o rosto em terra e disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então preste atenção.
Ele tinha noção de que ele precisava de Deus, mas para que Deus agisse, era necessário, era preciso que o altar estivesse em ordem, era preciso que o altar estivesse o quê? Restaurado. Era necessário que o altar estivesse restaurado. Quando ele restaurou o altar do Senhor, ele venceu os profetas de Baal, e todo o povo que estava ali disseram: este é Deus, este é o verdadeiro Deus, este é o Deus Todo-Poderoso, este é o Deus de toda a glória, é o Deus de Elias, não é o Deus de Baal, é o Deus de Elias, que é o Deus Todo-Poderoso, e não é o Deus de Baal. Será que você, meu irmão, será que você, minha irmã, está tendo comportamentos que têm refletido isso onde você está, e que as pessoas digam: eu vou seguir o Deus do Antônio, eu vou seguir o Deus do João, eu vou seguir o Deus da Maria, porque o Deus dele é o Deus verdadeiro, porque o comportamento dele tem sido um comportamento diferente dos princípios e dos valores do mundo. Ele tem sede do Senhor, ele tem sede de cumprir o propósito do Senhor, ele tem sede de fazer a vontade do Senhor, de cumprir, independentemente das circunstâncias, independentemente da diversidade, em qualquer circunstância, ele glorifica o nome do seu Deus. Ele glorifica o nome do seu Deus. Será que estamos tendo esse comportamento bem na noite? Será que estamos tendo um comportamento de modo que as pessoas nos vejam e elas vejam uma diferença entre nós e o mundo, entre o comportamento que nós empreendemos, não só dentro da igreja, mas dentro da nossa casa, quando estamos só nós lá, só eu, minha esposa e os meus filhos, quando estamos no nosso trabalho, onde as pessoas não têm uma relação, uma identidade de nós como igreja, ou quando estamos em lugares onde as pessoas sequer nos conhecem, e nós aí teríamos a liberdade de fazer algo que aos olhos do homem, o homem com os quais eu me relaciono, ele não vai ver. Mas nós esquecemos que o Senhor é um Deus onipresente. Onipresente. Preste bem atenção. No Velho Testamento é sabido que a adoração era uma adoração feita no altar, no templo, no tabernáculo. E nós sabemos que a remissão dos pecados era feita através de sacrifício de animais. Então nós tínhamos um sacrifício de animais que era algo paliativo, porque a raiz do pecado que fazia a separação entre nós e Deus, ela ainda estava afincada em nós, ela ainda estava arraigada em nós. Ou seja, a raiz do pecado ainda estava ali, era tão somente um paliativo. Havia uma remissão do pecado ali, e aí todo ano tinha que fazer a mesma coisa, tinha que sacrificar. Então, ia no tabernáculo, e lá no tabernáculo, lá no altar do Senhor, havia a remissão do pecado. Mas eu quero dizer para você que houve uma mudança radical de matriz. A matriz hoje, meu irmão e minha irmã, a matriz é outra. A matriz da nova aliança é outra. Sabe por quê? Lá em Atos 17, 24, diz o quê? Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templo feito por mão de homens. Não habita em templo feito por mão de homens. Uau! Então, o Deus Todo-Poderoso, que lá no Velho Testamento se manifestava através dos altares físicos que eram construídos, esse Deus maravilhoso e poderoso está dizendo que ele não habita mais em templo feito por mãos de homem. Sabe por quê?
O mesa de som abençoadíssimo, que o Senhor abençoe a vida de vocês agora e para todo sempre, vocês são bênçãos. Coloca para a gente 1 Coríntios 6, versículos 18 e 19. Vamos ler. 1 Coríntios, olha o que está dizendo. Como sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuis da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque fostes comprados por preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Então preste bem atenção. Aquele altar hoje é um altar espiritual. O altar está do seu lado aí. Bate na sua dele e fala assim: ei, altar do Senhor. Ei, altar do Senhor. Você é um altar do Senhor. Então preste bem atenção. O templo agora sou eu. Eu sou o templo de adoração do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor Jesus, lá em João 7,38, diz assim: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha. Somos templos do Senhor, somos habitação do Senhor. Eu preciso desse templo para que aqui congreguemos juntos, mas vem um templo físico, templos de Deus, para que aqui adoremos e glorifiquemos o nome do Senhor. E preste atenção, mas tem mais. Havia a necessidade de sacrifício de animais. Mas preste atenção o que nos diz na 1 Pedro 3,8. 1 Pedro 3,8, olha que maravilha. Porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo na verdade morto na carne, mas vivificado onde? No Espírito. Que coisa maravilhosa! Morto na carne, mas vivificado no Espírito. Eu e você não precisamos mais de terrinha de Israel, salzinho não sei de quanto, rosa não sei de quanto, água não sei de quanto, corrente não sei de quanto, e tanta coisa por aí. Não precisamos disso, nós precisamos de um só, que já veio há 2000 anos atrás, morreu. Aliás, alguém estava me falando ontem, ele não morreu, ele foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia, está vivo, está à destra do Pai. Então agora acabou, não precisa ficar mais, não é nada. Que coisa maravilhosa. Então presta atenção, eu e você somos agora templos do Senhor. Só que esse templo ele precisa de ser cuidado. Ele continua necessitando de ser cuidado. Eu não tenho como entrar lá nas prateleiras do meu eu e colocar lá uma idolatria, isso, aquilo. Mas nós fazemos isso. Nós, às vezes, enchemos as prateleiras, enchemos o nosso interior de lixo. Lixo! Lixo! E você sabe quem é que retira esse lixo do nosso interior? Sabe quem retira? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que habita em mim e habita em você e que vai remover o lixo. Glória a Deus. Remova o lixo. Tem lixo? Pode ter.
de um novo lixo. Escolha fazer desse altar um altar de honra e glória ao Senhor. Não queira fazer desse altar um altar de glorificação de Baal, mas de glorificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Porque quando honrarmos o Senhor, quando tivermos, de fato, nós temos um altar completamente voltado para o Senhor vai agir em nós e através de nós. Você sabe por que o Senhor não tem agido através da sua igreja? Você sabe por que a sua igreja, a igreja do Deus vivo, nem sempre tem sido referência? Porque o altar está sujo, porque o altar está corroído, porque o altar está corrompido. Alinhe o altar. Precisamos de alinhar esse altar, porque quando esse altar está alinhado, o sobrenatural do Senhor acontece. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quando o povo saiu do Egito para a terra prometida, para a terra que ama leite e mel, até o Mar Vermelho, os homens foram andando com seus próprios pés, com a sua própria força. Mas quando chegou no Mar Vermelho, a força do homem não abriria o Mar Vermelho, a expertise do homem não abriria o Mar Vermelho, a sabedoria do homem, seja ela qual for, não abriria o Mar Vermelho, porque aquilo é algo do sobrenatural de Deus. Só o sobrenatural de Deus, somente o sobrenatural de Deus era capaz de abrir aquele mar. E o sobrenatural de Deus abriu o mar. O homem caminhou no deserto. Caminhar no deserto em condição normal é possível, mas caminhar no deserto durante o dia com uma coluna de nuvem cobrindo ali para que não houvesse um dano às pessoas, uma luz que à noite iluminava para que as pessoas pudessem caminhar por ali. Isso só o sobrenatural de Deus. O muro de Jericó, ele tinha 6 metros de largura e 9 metros de altura. O homem levaria anos para destruir aquele muro, mas o sobrenatural de Deus, com a oração de um homem como Josué, que estava ali com o altar em dia com a vontade de Deus, com o altar alinhado com a vontade de Deus, aquele muro caiu através da oração. A sua oração, meu irmão, minha irmã, tem todo o poder. Ela tem todo o poder. Você é alguém que tem dentro de você uma força que você nem calcula, você nem imagina, a força que tem dentro de você, que não é sua, mas é porque a presença do Senhor é contigo. Não é tua, mas é porque o Espírito Santo de Deus que habita em você, ele age em seu favor, em meu favor. É tão somente por isso, que você nessa noite traga alinhamento para o teu altar. Se há algo, por favor, se há algo que você tem feito que não tem agradado o Senhor, se esse altar não tem sido um altar de honra e glória do santo nome do Senhor, meu irmão, minha irmã, que nessa noite você escolha fazer um alinhamento, que você escolha alinhar-se ao altar do Senhor, que você escolha fazer a vontade do Senhor, cumprir o querer do Senhor, cumprir a vontade do coração do Senhor. Ah, Deus querido, você pode ficar de pé no seu lugar. Ah, Deus amado e querido, fala com a igreja nessa noite, Deus. Não deixe que as pessoas que vieram aqui nesse lugar nessa noite saiam do mesmo jeito que elas entraram aqui, Deus. Mas que elas resolvam, papai, a voltar do Senhor. Mais que a ti. Fale o coração dos teus filhos nessa noite. Deus será de ti. Estou apaixonado. Oh, Senhor.
temos dinheiro de ti, Senhor. Não há na terra que eu queira mais pra ti. Estou desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. E o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Que o bom perfume de Jesus possa refletir em nós, através de nós, possa exalar, papai, noite e dia.
que nessa hora você colocar a mão no teu coração e nós vamos fazer uma oração. Eu comigo, Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso e eu reconheço que não há salvação se não for através do Senhor. E é por isso, Jesus, que nessa noite eu abro meu coração e te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu que um dia andei nos teus caminhos e me desviei. Ah, Jesus, mas essa noite bateu uma saudade danada. E eu volto ao altar do Senhor. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que fez essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como seu Senhor e Salvador. Essa é a noite do Senhor para você. Levante a tua mão onde você estiver. Pode levantar a tua mão, você que nessa noite reconcilia com o Senhor. Levante a tua mão nessa hora. Esta é a hora de Deus para a sua vida. Talvez você não tenha uma manhã. É hoje. É hoje. O Senhor fala no teu coração, é hoje, é hoje, é hoje. Levanta a tua mão que é hoje. Não endureça o teu coração. Aleluia. Tem alguém que quer nessa noite reconciliar com o Senhor? Se tiver, levanta a tua mão. Amém. Eu creio que todos que estão aqui já experimentaram dessa maravilha, que é viver uma vida sob o comando, sob o governo do Espírito Santo de Deus. Amém? Estenda as mãos. Aleluia. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com a igreja do Senhor em toda a face da terra. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma semana grandemente abençoada, regida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não abra mão de ser um altar de santidade, de honra e de glória do Santo nome